Você não faz ideia da bomba que caiu agora. Um áudio explosivo da Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, que revela segredos, tensões e dramas na disputa pela guarda de Léo, e guarda isso, ela mesma dizendo que exigiu 50% do seguro do acidente aéreo como se fosse negociável. É essa mistura de poder, medo, culpa e frieza que vai te prender do começo ao fim. Claro que vou contar tudo com detalhes, sem enrolação, direto no ponto, e te espero no final para agir com a gente. Inscrever, curtir e comentar. Pronto para mergulhar nessa história? A voz de Dona Ruth surge carregada, quase dando nó no estômago. Ela solta frases ríspidas sobre os presentes que recebe, cestas, lembrancinhas, cartões para eu ficar postando e marcando 1000 perfis, como se fosse obrigada a prestar contas por carinho. Misericórdia, eu não quero esse povo atrapalhando, ela reclama, com irritação que soa tão humana quanto perturbadora, porque mostra que, mesmo no olho do furacão, ela está exausta. Não é vergonha admitir, quem vive de atenção vive também de cobrança, e ela realmente solta, sem filtro. Nem façam cesta porque eu não vou filmar trem que eu não como, deixando no ar uma cena tão cotidiana quanto chocante. A contradição entre a figura respeitável e essa pessoa comum, cansada de cenas ficcionais, já nos faz segurar o fôlego. E se já não bastasse isso, surge o pano de fundo: a batalha judicial pela guarda do menino Léo, fruto do relacionamento de Marília com Murilo Raff. Um juiz já chegou a conceder guarda temporária ao pai, e os boatos de que Dona Ruth estaria escondendo remédios ou documentos médicos do menino só aumentam a tensão. A impressão que fica é de que cada parágrafo, cada suspiro no áudio, ecoa essa disputa, um embate de entidades familiares, um choque de interesses tão antigos quanto o amor por aquele neném. Mas aí começam os sussurros que incomodam. Será que o pedido de guarda tem mesmo como principal motivo a saúde do menino? Ou há algo muito mais profundo e delicado por trás de tudo isso? Começaram a surgir insinuações de que Léo estaria sendo exposto a situações desconfortáveis, como a convivência forçada com 2 homens diferentes, que moravam na mesma casa com Dona Ruth. Não se sabe ao certo quem são, qual a relação real com o menino ou o que acontecia naquele ambiente. Mas Murilo, ao que tudo indica, começou a observar mudanças no comportamento do filho, questionamentos, falas, talvez silêncios que falaram alto demais. E aí a justificativa oficial de que era por motivos de saúde pode até ser verdade, mas talvez tenha sido apenas a forma mais aceitável de colocar no papel um desejo profundo de proteger, de resgatar, de assumir o que Marília, talvez, jamais imaginou que precisaria ser revisto. Mas é quando entra o assunto do seguro que a história realmente estremece. O áudio revela um momento de negociação fria, quase neutra, como se dinheiro não fosse afeto. Ela admite ter exigido 50% do seguro do acidente aéreo, que tirou a vida de Marília e de parte da equipe, porque a filha era parte importante do voo, ela diz, dando a entender que o valor tinha que refletir essa importância. É uma revelação que parece muito mais do que frieza, soa como transação emocional, com a dor e a perda se convertendo. E porcentagem. O pai de Henrique Bahia, produtor que também morreu no acidente, aparece confirmando que houve pressão não por maldade, talvez, mas por estratégia, controle. E essa estrutura de chantagem sutil, vetada pelos códigos morais, escancarou uma figura que até então muitos queriam ver apenas como protetora, mas que agora se mostra armada e calculista. A gente quer acreditar que toda mãe que perde uma filha vive apenas de saudade e amor, mas os áudios mostram que não é bem assim. Em meio a todo esse luto, surgem atitudes que ferem, palavras que machucam, e decisões que parecem motivadas mais pelo controle do que pelo cuidado. Dona Ruth virou alvo de olhares desconfiados, e muitos se perguntam até onde ela está disposta a ir para manter o que acredita ser o legado de Marília, ou seria apenas uma disputa de poder, de
imagem, de influência. Tudo parece cada vez mais confuso e perigoso. E aí surge o estrondo. O advogado de Dona Wu aparece dizendo que o valor está todo guardado para o Léo, que não houve enriquecimento pessoal. Dizem que há campanha difamatória, que ela foi atacada sem motivo. Mas depois daquele áudio, como acreditar? A campanha de difamação parece agora uma defesa prévia ou uma cortina de fumaça. A repercussão foi absurda. Sites de fofoca destroem e elogiam. Opiniões se dividem. Deixe a mulher em paz, dizem uns. Como pode ser tão fria? Perguntam outros. No YouTube, os trechos mais intensos viralizaram. Ela embolsando 50% do seguro. Perguntam nos títulos. No Instagram, perfis segmentados rasgam a narrativa em memes e threads, que são compartilhados por quem quer entender essa figura que virou símbolo de tantos dilemas. A justiça vai agir. A chance de invalidar esse acordo. O processo de guarda pode mudar com esse áudio em mãos. O mercado moral está dividido. Alguns dizem que o juiz pode rever a guarda, baseando-se nesse comportamento supostamente obsessional. Outros afirmam que o dinheiro está reservado e que prender uma mãe por fazer plano financeiro é absurdo. Mas não dá para ignorar. Todo instante gravado escancara uma face dela exausta, calculista e talvez vulnerável. A verdade é que nada disso estaria acontecendo se não houvesse um vazio imenso deixado por Marília. O mundo inteiro chorou sua partida e Léo, agora, está no centro de um vendaval que mistura amor, ambição, proteção e conflito. Murilo, o pai, sempre foi discreto, mas agora se mostra determinado. Ele quer o filho por perto. Mas por quê? De verdade? Será que ele teme que Léo cresça longe de seus valores? Será que o desconforto com a casa de Dona Wu não vem só das atitudes dela, mas também de quem ela permite que fique ali? Dois homens morando com um menino, sem que se saiba direito quem são. Comportamentos mudando, silêncios pesando. Tudo isso ainda vai estourar. E é por isso que você precisa deixar seu sinal aqui. Inscreva-se agora no canal, porque essa história está longe de acabar. Curta este vídeo, porque dá mais voz a quem quer proteger quem sofre. E comente, verdades aí afora, porque essa frase vai ecoar por quem estiver disposto a questionar, debater e buscar justiça, nem que seja pela luz que resta aos que já partiram. Esse áudio não é só fofoca, é um espelho moral, um corte cirúrgico em meio à dor. E a gente só sabe olhar com mais atenção depois que escuta, segundo por segundo. A verdade é uma brasa encoberta por pó, mas no fundo, ela queima, e não tem como mais fingir que não está pegando fogo. Não perca o próximo capítulo, porque o que vem por aí pode ser ainda mais chocante. Você não faz ideia da bomba que caiu agora. Um áudio explosivo da Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, que revela segredos, tensões e dramas na disputa pela guarda de Léo. E guarda isso, ela mesma dizendo que exigiu 50% do seguro do acidente aéreo como se fosse negociável. É essa mistura de poder, medo, culpa e frieza que vai te prender do começo ao fim. Claro que vou contar tudo com detalhes, sem enrolação, direto no ponto, e te espero no final para agir com a gente. Inscrever, curtir e comentar. Pronto para mergulhar nessa história? A voz de Dona Ruth surge carregada, quase dando nó no estômago. Ela solta frases ríspidas sobre os presentes que recebe, cestas, lembrancinhas, cartões para eu ficar postando e marcando 1000 perfis, como se fosse obrigada a prestar contas por carinho. Misericórdia, eu não quero esse povo atrapalhando, ela reclama, com irritação que soa tão humana quanto perturbadora, porque mostra que, mesmo no olho do furacão, ela está exausta. Não é vergonha admitir, quem vive de atenção, vive também de cobrança. E ela realmente solta, sem filtro, nem façam cesta porque eu não vou filmar trem que eu não como, deixando no ar uma cena tão cotidiana quanto chocante. A contradição entre a figura respeitável e essa pessoa comum, cansada de cenas ficcionais, já nos faz segurar o fôlego. E se já não bastasse isso, surge o pano de fundo: a batalha judicial pela guarda do menino Léo, fruto do relacionamento
de Marília com Murilo Raff. Um juiz já chegou a conceder guarda temporária ao pai e os boatos de que Dona Wilp estaria escondendo remédios ou documentos médicos do menino só aumentam a tensão. A impressão que fica é de que cada parágrafo, cada suspiro no áudio, ecoa essa disputa. Um embate de entidades familiares, um choque de interesses tão antigos quanto o amor por aquele neném. Mas aí começam os sussurros que incomodam. Será que o pedido de guarda tem mesmo como principal motivo a saúde do menino? Ou há algo muito mais profundo e delicado por trás de tudo isso? Começaram a surgir insinuações de que Léo estaria sendo exposto a situações desconfortáveis, como a convivência forçada com dois homens diferentes, que moravam na mesma casa com Dona Wilp. Não se sabe ao certo quem são, qual a relação real com o menino ou o que acontecia naquele ambiente. Mas Murilo, ao que tudo indica, começou a observar mudanças no comportamento do filho, questionamentos, falas, talvez silêncios que falaram alto demais. E aí a justificativa oficial de que era por motivos de saúde pode até ser verdade, mas talvez tenha sido apenas a forma mais aceitável de colocar no papel um desejo profundo de proteger, de resgatar, de assumir o que Marília, talvez, jamais imaginou que precisaria ser revisto. Mas é quando entra o assunto do seguro que a história realmente estremece. O áudio revela um momento de negociação fria, quase neutra, como se dinheiro não fosse afeto. Ela admite ter exigido 50% do seguro do acidente aéreo, que tirou a vida de Marília,